Ah, onde se viu? George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! Por que para falar de racismo é preciso ir para os Estados Unidos? Não há preconceito no Brasil? My God! George Floyd! George Floyd! Não consigo respirar. Não consigo respirar. E quem consegue respirar com certos símbolos? Quem consegue respirar por onde tem que passar uma boiada? Não! Nós precisamos trazer à tona valores. Tá? Menino usa azul, menina usa rosa. Que respeito é esse? George Floyd! George Floyd! É lógico que estamos um pouquinho parafraseando o que nos acontece com o nosso país. Mas é preciso conhecer um pouco da nossa história. É preciso conhecer um pouco da nossa memória. Então, para quem não conhece da nossa memória, procure nos livros, né? Richard Morse, O Espelho de Próspero, a Cultura e as Ideias nas Américas, tá? Uma obra da Companhia das Letras, certo? E logo no seu enunciado já vem dizendo o novo mundo, o mundo, duas versões de histórias ocidental, né? A origem do programa ocidental. E é interessante, farei aqui uma breve leitura, né, desse texto, tá? O Próspero, né? Olha só, a civilização que antes era uma aventura passou a ser um encargo, seja qual for, caso siga-se o mundo ibérico, suas instituições e suas ideias resultam de um arcaico, inepto, marginalizados. A constante é com a evolução e não com a história. Para refutar a marginalidade, existia a verdade, o relativismo cultural, a antropologia, antes de seus praticantes refizessem uma convicção neo-revolucionista. Ou seja, olha só o que o nosso autor aqui, tá? Nosso autor, Antônio Cândido e Florestan Fernandes, historiadores que realmente fazem a gente sentir o valor do que é. Parte da nossa história foi negada. Nossa história foi negada. Nossa história foi apagada. Fomos descritos como marginalizados. Por isso, sim, que realmente existem pessoas que têm toda aquela visão, né, de superioridade. Né? Como dizia um certo representante de uma fundação Palmares, né? Aqueles sujos e famigerados, né? Aqueles macumbeiros, né? E a história de luto daquele povo. Então, meus amigos, não precisamos ir aos Estados Unidos para poder entender daquilo que George Floyd foi vítima. Porque há vítimas também no Brasil. Vítimas como essas que eu passo a apresentar a vocês. Desenho lindo. Uma visão infantil. Sim. Porque a criança fica triste
e não quer voltar para casa. Talvez porque na casa tudo é muito marginalizado, não haja estrutura. Esta é uma criança de uma quinta série. E olha que interessante, para ela aprender, nós utilizávamos, desenho aqui e papel estragado, rascunho aqui, porque a instituição nunca teve doações, a não ser de pessoas humildes, que aquilo que não podiam utilizar, eles doaram. Meu Deus! Ajude essas pessoas que moram nas ruas, em buracos, ou em qualquer lugar. Essas pessoas ricas que dão risada delas, só porque elas moram nas ruas. Eles moram em casas. E eles são pobres. Não tem dinheiro, não tem nada. Só tem uma a cada outra. Desenho, um a cada outra, né? Desenho de uma criança. Depois dizemos que criança não consegue ver, não entende o social. Tá? Certo? Isso não é instituição Palmares, tá? Mas é um símbolo que nasceu inspirado da instituição Palmares. Olha aqui, vida e missão. Neste chão, por isso eu tenho que enfrentar obstáculos. Minha vida é uma missão e por isso, neste chão, eu tenho que enfrentar obstáculos. Quem diz isso? Aluno Cleiton, da quinta série na época, né? Olha o desenho do Cleiton, quinta série, tá? Cadê a oportunidade dessas crianças? Olha este desenho. Um desenho contra a violência. Uma criança falando, da forma mais simples possível sobre a violência. Série, sexta série. Esse aqui é o João Neto. George Floyd foi vítima. E o João Neto. E a Mirella. Menininha simples, na época, sétima série, tá? Olha o que ela diz. Devemos ser amigos todos e nunca desprezar nenhuma pessoa, pois um dia alguém poderá nos desprezar. Estou indo mais lá na igreja, pois aprendemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Mas essa igreja que essa jovem vai, não é aquela uma aonde o sujeito vai e segura, Segura com desprezo e com desrespeito a palavra. Inclusive, cá entre nós. Será que algum dia ele lê? Poderia ter lido um pouquinho, né? Não é mesmo? Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel. Eis o fim. O fim vem para todos, os quatro cantos da terra. Olha, Ezequiel 6, 7, versículo 1. O fim vem para todos os quatro cantos da terra. Olha só, passamos pela parte científica, deu próspero, e chegamos à teologia. Então, meus amigos, George Floyd foi vítima lá, e no Brasil as crianças também são. É interessante. Olha que desenho lindo. Quem é que disse que criança não entende as coisas? Quem disse que criança não vê o que está acontecendo à sua volta? Criança vê, e vê muito. Então é preciso que nós tenhamos um pouco de consciência e solidariedade e entender que este momento de pandemia, de rejeição e de educação é momento de desafio, é momento de sofrimento para uma série de jovens de várias partes do mundo. E no Brasil,
não é diferente. Olha que desenho. Olha que desenho lindo. Tá vendo? Ó, este jovem aqui, né? Fizeram em grupo, um trabalho em grupo, tá? É o Kael, a Bruna, a Poliana, o Sérgio, a Letícia e a Tatiana. Na época, estavam no 9º ano, tá certo? Escrevendo crianças numa escola, né? E o outro do lado, né? Olha que interessante. Todos esses desenhos foi de uma instituição que fazia trabalhos gratuitos. Trabalhos gratuitos. Na tentativa de evitar o sofrimento ao qual passou George Floyd. O conhecimento liberta. E este momento, nós estamos realmente sofrendo uma grande falta de conhecimento. Olha que interessante esse desenho aqui. Vou ler primeiro o que diz, né? Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor e que possa ajudar a família, os amigos, quando crescer, conseguir ser uma pessoa honesta e que tenha responsabilidade. Como que eu posso dar exemplo de responsabilidade utilizando como símbolo a morte? Como? E esse aqui, então? Esse aqui é fantástico. Observe este desenho, como ele é fantástico. Diz muita coisa. Vou lê-lo, a mensagem que está aqui, tá? Nós não podemos cortar as árvores porque elas são o nosso oxigênio. E também nós não podemos poluir os rios, porque depois nós não teremos água para beber. Aluna Poliane, quinta série. E aí, o cara me diz que por onde passa um boi, passa uma boiada. Passa uma boiada, insensível, desumano, materialista, ser equivocado, não devia sequer estar na função que está. Outro desenho para nós. Outro desenho. Também uma criança. Tá? Então, esse ficou um pouquinho difícil, né? De um lado tem aqui o céu, o sol, né? Algumas flores, coisas, né? Florzinha, frutos, coisas lindas, tá? Tá escrito aqui, ó. Essa criança disse, na época, essa criança aqui estava no 6º ano. Olha o que a criança disse sobre a dificuldade dela. Minha dificuldade é de quando a minha irmã operou o pulmão e por causa do cigarro. Uma criança de 6º ano, Maria Gabriela, na época. Né? Certo? Cadê a sensibilidade? A criança sente. E aí, quando se fala de morte, ou se fala doença, aí tem algumas pessoas a nível de Brasil que pega e diz assim, todos nós vamos passar por isso. É normal. Normal para você no seu carro, né? Com ar-condicionado, no seu apartamento, lá na cobertura, certo? Ah, não, é a Granja Comari, tem isso, né? Caso sério, né, gente? Tem umas pessoas que realmente são insensíveis. Né? Olha que desenho, que colorido lindo, né? Olha só. Aqui nesse desenho, eu desenhei uma menina feliz porque ela estava indo para a igreja. E ela dizia, quando estava indo, meu Deus, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor.
eu vou me esforçar. Ó, será que tem algum adulto aí que ainda diz que criança não entende as coisas? Será? Desenho lindo. Essa aqui foi a aluna Camila Laurentino. Na época, ela estava, Camila, no ano de 2009, tá certo? 2009, a Camila estava, então, no 6º ano. E olha que cores fortes, né? Com vida. Olha esse chão, né? O verde. Isso é esperança. Nós não podemos brincar com a esperança das crianças. Tudo isso, meus amigos, é para simplesmente dizer para vocês que é muito fácil para nós se espelhar naquilo que está lá fora, aquilo que está distante. É muito fácil para nós falar de um George Floyd, porque, na verdade, não queremos falar de Brasil. Nós não queremos assumir aquilo que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa reassumir suas políticas públicas. Brasil precisa revitalizar o auxílios, né, às pessoas desassistidas. Brasil, uma nação que está sendo destruída pela ambição humana. E quando eu digo ambição humana, infelizmente, são algumas poucas pessoas que escavam terras sagradas indígenas. Algumas poucas pessoas que, infelizmente, assumem um certo poder faraônico e querem decidir sobre vida e morte das pessoas. Elas desviam respiradores da Covid. Elas superfaturam a construção de hospitais. Sabe? Não são pessoas que simplesmente, diríamos, sonegam impostos, mas são pessoas que elas são tão cruéis, que quando vem centenas de caixões ou valas comuns abertas, elas dizem assim: caixão vazio. Isso é mentira. Elas não querem assumir a sua culpa. Elas não querem admitir que existe dor. Elas não querem admitir que existe sofrimento. E que do outro lado existe alguém sofrendo. Por isso, quero encerrar com as falas daquele que me inspira, porque eu sou um educador. Ouso tirar o chapéu para falar nesta lição. Eu agora diria a nós como educadores e educadoras: ai daqueles e daquelas entre nós que pararem com a sua capacidade de sonhar, de inventar, a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com aqui, com o agora, ai daqueles que, em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelem a um passado de exploração e de rotina. Ai daqueles. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Por isso que existem pessoas que se dizem educador e admitem que o seu verdadeiro pensamento é chamar aqueles que trabalham pela lei e pela justiça de vagabundos. Chamar aqueles que são os guardiães da justiça de fanáticos, de desequilibrados e de ladrões. Esse, meus amigos, não é educador. Este
não é educador. Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Então, George Floyd, que está lá, também está aqui. George Floyd, que foi violado lá, também foi violado aqui. George Floyd, que foi desfalecendo como um fogo de vela que se apaga, também está aqui. Tenham todos uma boa noite. 23 horas e 50 minutos. 23 horas e 50 minutos. Uma boa noite a todos e até a próxima. Professor Moisés, filosofia com alegria. É lógico, um pouco de ironia.